Olá pessoal, boa tarde, domingo 16h30 e nós estamos aqui, deixa eu só ajustar um negócio aqui, legal, opa, tudo bem, doutor Alex Lima, legal, o pessoal vai estar chegando. Ótimo, Vive entrando. Legal, bacana. 16h30 agora, né? Então a gente vai fazer hoje mais uma live aqui do Sistema VO2 Pro Up, onde a gente vai estar passando aí as informações, conteúdos que são básicos, aqueles que estão começando agora na prática de caminhada e corrida de rua. Principalmente essas lives que estamos fazendo, ela consiste em ensinar aquele que está saindo daquela transição da caminhada para começar a sua corrida. Mas também, né, os ensinamentos que estamos fazendo agora aqui, eles vão fazer com que aqueles corredores já experientes, eles consigam melhorar ainda mais aí o seu ritmo de corrida, tá? Diminuindo o cansaço. Por quê? Porque o que a gente está ensinando são bases para você se cansar menos durante a sua prática aí de caminhada e corrida de rua. E hoje a gente vai estar falando de algo que é bem interessante, que é o ciclo respiratório, tá? E algo bem bacana, que é a terceira live que a gente vai estar fazendo aí, que ela, junto com as outras que a gente já fez aqui dentro do Instagram, ela vai fazer com que você entenda um processo interessante para você realmente conseguir se cansar menos. A gente vai aguardar um pouquinho mais aqui, o pessoal está entrando. Deixa eu só fazer um teste. Alex, Vivian, vocês estão conseguindo me escutar bem? Está conseguindo a imagem? Está tudo certo? Adalgisa, boa tarde, Adalgisa. Legal, ótimo, bacana. Bem, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar aqui nessa boa tarde, Adalgisa, nessa tarde aqui agora de domingo. A gente vai ter aqui hoje, né, 1 hora para conseguir falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que é muito bacana, é um assunto que é bem interessante mesmo para aquele corredor de rua que está começando. Lucas, Pati, sejam bem-vindos. Lucas aí, um grande treinador ali, um cara que eu admiro muito, que trabalha aí com a inclusão de forma muito forte, de forma muito bonita, né, de ver. É uma grande admiração quando a gente vai nas corridas aí e ver ele chegando aí com os seus alunos. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Legal, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo respiratório, que é a terceira live aí que nós estamos fazendo relacionado a um conjunto de conhecimentos básicos para fazer você na sua corrida, principalmente quem está começando ou aqueles que já correm, conseguir, né, entender os mecanismos que podem fazer você se cansar menos, tá? Para quem aí às vezes não conseguiu assistir as outras lives, a gente deixou aqui gravado no IGTV para quem tem interesse, porque na verdade o conhecimento total que a gente vai fechar em 5 lives, ele consiste em unir todos esses conhecimentos, tá? Então é muito importante, quem perdeu as outras lives, entra no IGTV aqui e assiste desde a live 1, da live 2, da live 3, que está dentro do conjunto de lives que fala que vai fazer você correr mais e se cansar menos. E também está lá no nosso YouTube oficial, para quem quiser tá vendo essas lives que já passaram aqui, tá bom? Então vamos lá então, gente, só para recapitular com vocês. Gabi, seja bem-vinda. Isso, só para recapitular algumas
noções básicas, né, que nós falamos nas outras lives, e a gente tem que recapitular, porque o que eu vou falar hoje, ele se encaixa perfeitamente em tudo que nós explicamos nas outras lives, tá? Então, para a gente só recordar, quando a gente tentou falar um pouquinho sobre VO2 treino com vocês, lembrando que essas lives nossas, elas são direcionadas ao praticante ali de corrida, né? Então a gente está tentando levar uma linguagem mais básica possível para vocês, para que vocês consigam pegar esse conhecimento e transferir para a prática de vocês, ok? Então, na primeira live, quando a gente falou em VO2 treino, a gente explicou que para quem está começando no mundo da caminhada e corrida de rua, ou para quem já está, algo que é fundamental, que é muito importante, é você conseguir identificar qual que é o ritmo seu, né? Cada um de nós temos um ritmo diferente. E para isso nós falamos que existiam ali protocolos que poderiam ser utilizados, ou simplesmente você passar a identificar qual que é o ritmo de melhor conforto para mim. Esse ritmo de melhor conforto, ele vai fazer com que eu consiga utilizar das técnicas, né, que são executadas aí durante os ensinamentos que nós estamos fazendo aqui, né, igual nós falamos o ciclo cardíaco, vai fazer com que o ciclo cardíaco, que foi falado na última live, que ele funcione de forma correta, de forma mais simples, ou seja, aquela mecânica que o nosso corpo tem, né, de sair o sangue do coração, vai para os músculos, né, os músculos lá captam o oxigênio do sangue, aí esse sangue retorna para o coração e começa a circular constantemente. Esse mecanismo ele passa a funcionar melhor se eu estiver dentro de um ritmo que é ideal para mim. Se ele estiver aí num ritmo que é muito acima, pode ser que eu venha a ter muito desconforto e eu não consiga fazer esse oxigênio ser entregue para os músculos na quantidade correta. Tá? E hoje nós vamos falar sobre o ciclo respiratório. Boa tarde, Vi, Dulce, Rosa, que ele é conhecido também, tá, como a pequena circulação. Quando nós falamos, né, em uma outra live sobre o ciclo cardíaco, ele consistia em todo o processo que saía o sangue do coração, ia para os músculos, retornava ao coração. Agora a gente vai falar sobre um mecanismo que é fundamental, que ele está dentro dessa grande circulação e que é conhecido como pequena circulação, que é o ciclo respiratório. Bem, mas eu corro, eu não quero saber de nada disso. Eu quero é correr. Olha que legal, gente. Para quem corre mesmo, às vezes os mais experientes, nem tanto, porque talvez eles aprenderam a fazer isso sem saber que estavam fazendo. Mas os que estão iniciando, ou até mesmo os mais experientes, sempre se perguntam como eu respiro, né? Qual que é a melhor forma de eu estar respirando, né? Então, os que estão começando é uma das perguntas mais feitas para a gente. Como que eu devo respirar? É igual quando a gente aprendeu lá na escola, né, na biologia, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, né, porque umedece, aquece o ar e tudo, e todos aqueles conceitos que a gente já aprendeu lá atrás na escola. Na corrida, no esporte, isso muda um pouco, tá? No esporte, quanto mais intenso eu estou fazendo o meu ritmo, gente, eu vou falar um negócio para vocês, deixa entrar ar por onde entrar. A inspiração, ela pode ser feita aí por todos os meios no qual você se sente mais confortável. Porém, existe uma regra fundamental no processo de respiração, que é quando nós soltamos o ar, que é quando nós fazemos a expiração. Esse processo de expiração, ele é o processo mais importante, o qual vai ajudar vocês a equilibrarem o cansaço que vocês sentem durante a corrida. O processo de expiração é o mais importante. Então nós temos que ter uma saída de ar
que tem aí uma capacidade maior. Então, um conselho que a gente sempre dá aos corredores de rua, e é algo que na experiência que nós já temos aí de muitos e muitos anos nessa área, é que o ar seja expirado, você solte o ar pela boca. Isso vai ajudar muito com que você consiga fazer o negócio que nós chamamos de troca gasosa, e vocês vão entender bem o que é isso, ok? Tá? Então, no processo comum de respiração, o ato de respirar, eu puxo o ar, eu inspiro, tá? Do jeito que for mais confortável, podendo puxar assim, o ar pela boca, podendo puxar o ar assim pelo nariz. A diferença é quando a gente faz inspiração pela boca de forma muito expressiva, quanto mais eu hiperventilar, quanto mais acelerar a minha respiração, mais ressecamento eu vou ter, então eu vou sentir aquela sensação da necessidade de hidratar mais, tá? Mas pode puxar o ar sim, do jeito que for mais confortável. Mas a regra é, na expiração, solte o ar pela boca. E olha que legal, já que várias pessoas, né, têm essa preocupação, como eu devo respirar, olha que interessante, por que não entender o porquê eu devo respirar de uma forma mais correta? E por que não entender como funciona o mecanismo de respiração quando eu estou correndo? Eu falei há um pouco tempo atrás, logo aqui no começo dessa live nossa, o seguinte, que o ciclo respiratório, que é o tema de hoje, ele é uma parte que se tem dentro do ciclo cardíaco completo, ou da grande circulação. Por isso que ele é chamado de pequena circulação. Se no ciclo cardíaco, né, que é aquele processo de o sangue sair com o oxigênio do coração, vai para o músculo e retorna para o coração, tá? É conhecido como grande ciclo ali, o pequeno ciclo, que é o respiratório, vai ser um processo o qual ele chegou o sangue no coração, ele vai para o pulmão e do pulmão ele volta para o coração. Olha que interessante. Então, da mesma forma que eu tenho uma mecânica circular constante acontecendo ali, coração, músculo, coração, coração, músculo, coração, tá? Eu também tenho um mecanismo acontecendo do pulmão, coração, pulmão, tá? Então, coração, pulmão, coração. Olha que legal isso daí, tá, gente? E para que serve acontecer esse pequeno ciclo aí? Justamente para completar o oxigênio que falta quando o meu sangue passa pelo músculo e deixa lá o oxigênio que ele precisa para a atividade. Quem assistiu às outras lives, às vezes está compreendendo melhor isso daí, mas fiquem tranquilos que agora eu vou desvendar esse enigma todo. Dentro de um treinamento, quando eu tenho um acionamento ali da parte muscular, logo eu vou precisar de oxigênio. Os músculos ativos, né, a perna, braços também, todas essas musculaturas são específicas da nossa corrida, ela precisa de oxigênio para ela executar movimento. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. Quem leva oxigênio a esses músculos é o sangue, através de um bombeamento, né, que vem do coração. O coração ele faz a contração dele ali, manda o sangue para o corpo, né? Esse sangue ele vai carregado de oxigênio e quando chega aos músculos, o músculo extrai uma quantidade de oxigênio dali daquele sangue e faz o sangue dar continuidade retornando para o coração. Mas quando ele retorna para o coração, lembra, nós falamos numa última live nossa, mas eu vou repetir aqui, fica tranquilo para quem não assistiu. Quando ele retorna para o coração, ele retorna com menos oxigênio. Ou seja, né, com um débito de oxigênio, que nós falamos que débito é quando eu devo alguma coisa. E nesse caso aqui, significa, né, que o meu sangue está devendo oxigênio para o músculo. Porque quando ele vai voltar para o coração, ele volta com menos oxigênio do que quando ele chegou ali no músculo. E olha que interessante, no retorno desse sangue, quando ele chega ali no coração de volta, através do bombeamento, ele vai para o nosso pulmão.
Olha que interessante. E o pulmão serve para quê, né? Para a gente captar, para a gente trazer oxigênio para dentro dele ali. E automaticamente esse pulmão ele vai abastecer de oxigênio novamente esse sangue que já passou ali por todo o corpo, né, e chegou ali com menos oxigênio. Então ele abastece de oxigênio todo esse sangue. Esse sangue retorna para o coração e é bombeado novamente ali para todo o corpo para levar oxigênio novamente. Olha que legal isso daí. Então eu começo a entender, né, professor, que de repente, né, se eu conseguir controlar a quantidade de oxigênio que vai ser colocado nesse sangue para ele voltar novamente para o músculo, né, e conseguir ali nutrir esse músculo com oxigênio, se eu conseguir controlar isso, talvez eu vou conseguir fazer o quê? O meu músculo sempre ter oxigênio à vontade. Quando a gente, olha que bacana, quando eu começo a ter um descontrole total, que eu começo a cansar em excesso, né, que eu começo, que a gente chama hiperventilar, o coração acelerar, a respiração acelerar, significa que quando esse sangue que saiu do coração e foi deixado o oxigênio ali para o músculo, quando ele retornou de volta ao coração, ele retornou, mas ele não teve oxigênio suficiente para levar a quantidade que o músculo precisa. Então, com isso, a gente tem que começar a aumentar o batimento cardíaco, porque ele tem que levar o oxigênio para esse músculo. Mas já que aquela quantidade de sangue que está indo não tem o oxigênio suficiente, ele vai tentar acelerar mais o coração e acelerar mais o coração. E aí é aquela sensação que eu tenho, né, que parece que o coração vai explodir na hora que eu estou correndo, que parece que eu não vou aguentar. E aí as pessoas, na maior parte das vezes, têm a tendência a parar de correr, porque pensa que não vai aguentar, porque vai estar entrando em fadiga. Agora, se eu conseguisse, nesse percurso, né, que o coração mandou sangue, deixou oxigênio para o músculo, voltou para o coração, quando ele for para o pulmão nosso, através da respiração, se eu conseguir colocar oxigênio suficiente para suprir aquele débito de oxigênio, aquilo que está faltando de oxigênio no músculo, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo coração, ele vai chegar outra vez no músculo, e aí o músculo vai receber aquilo que ele precisa exatamente. E aí o ciclo continua naturalmente. Agora, se eu começar a entender como é o mecanismo que me faz abastecer de oxigênio esse sangue, ali no pequeno ciclo, né, que é aquele ciclo que eu falei que sai do coração, pulmão, pulmão, coração. Se eu entender como funciona esse abastecimento de oxigênio, o que vai estar acontecendo? Eu vou ser capaz, talvez, de respirar melhor. Olha que interessante. Então eu vou falar para vocês como funciona esse pequeno mecanismo aí, que é do coração, pulmão, tá? Pulmão, coração. De forma básica, ele vai funcionar da seguinte forma, tá? Na hora que eu faço uma inspiração, olha que legal, que eu encho meu pulmão de ar na hora que eu estou fazendo a minha corrida ali, automaticamente eu carrego o meu pulmão ali de oxigênio, certo? Legal, bacana. Quando o sangue saiu ali, né, passou pelo músculo e deixou uma quantidade de oxigênio no músculo e está retornando para o coração com menos oxigênio do que ele chegou lá, ele vai chegar no coração, esse coração bombeia e vai jogar esse sangue ali para o pulmão, ok? Olha que interessante, o pulmão está carregado ali de gás que você inspirou.
em uma porcentagem interessante, nós temos oxigênio nesse gás. E olha que legal, esse oxigênio ele vai descer por um componente menor que você não precisa decorar não, que são os alvéolos, e vai chegar nos capilares. E esses capilares, que são pequenas veinhas ali, bem pequenininhas, elas vão fazer o quê? Elas vão encher de oxigênio, tá? As células que estão no sangue. Olha que legal, então vai encher o sangue ali de oxigênio. E ao mesmo tempo que eu jogo esse oxigênio para dentro do sangue, que está ali naqueles capilares, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo a expiração. Então, é no momento que eu solto o ar pela boca, nesse momento que eu soltei, eu estou tendo uma troca, de certa forma, gasosa, aonde eu estou colocando, eu estou cedendo, eu estou dando o oxigênio que estava no pulmão para o sangue. Esse sangue, agora feliz da vida, ele vai de volta para o coração, só que agora, ele que estava pobre de oxigênio, porque no ciclo que ele fez lá, ele deixou oxigênio para o músculo, esse sangue, ele vai para o coração de volta, vai ser bombeado, e nesse bombeamento ele leva sangue para todos os músculos com a mesma quantidade de oxigênio, o qual esse músculo precisava. E com isso, o ciclo continua. Por que eu falei isso e por que é muito importante entender o ciclo respiratório? Porque a fase mais importante para você conseguir realmente restabelecer o processo de oxigênio é a fase que eu solto o ar. Durante a corrida, então eu vou pedir para vocês começarem a colocar em teste um negócio. Procurem não se preocupar tanto com puxar o ar. O mecanismo de puxar o ar, de inspirar, ele vai acontecer naturalmente. Mas procure começar a enfatizar mais a expiração. E melhor que isso, tá? Comecem a pensar em fazer uma expiração e soltar o ar para fora de forma a ter um ritmo, como se fosse uma música. Então eu vou estar ali na minha corrida e eu tenho que procurar soltar esse ar sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma melodia. E por que disso? Olha que interessante. Se eu sei agora, dentro do que foi falado aqui, né, que toda vez que eu faço a expiração, o ar que está ali no pulmão, ele vai nutrir de oxigênio esse sangue que foi ali para aquela região, tá? Eu sei então que se eu tiver uma constante expiração de ritmo, o mesmo ritmo sempre, eu começo a fazer com que esse ciclo, que é mecânico, que acontece coração, e agora vocês sabem que vai para o pulmão também, então é coração, músculo, coração, pulmão, enche de oxigênio, coração, músculo, e esse ciclo é constante, ele acontece constantemente. Se eu começo também, assim como existe uma constância em circular esse sangue, abastece de oxigênio, e retorna sem oxigênio, e enche de oxigênio, e abastece, e assim vai, eu tenho que começar a pensar em fazer uma respiração que ela soe como se fosse uma melodia realmente, um ritmo. Então, sempre o mesmo ritmo. A minha expiração e a minha respiração é sempre no mesmo ritmo. Porque isso vai fazer com que eu tenha um controle perfeito de encher de oxigênio esse sangue que estava pobre de oxigênio, para que não aconteça o débito cardíaco, que é você continuar a dever oxigênio para o músculo. Lembra que a gente falou na última live, para quem participou, nós falamos que quando o sangue vai para a musculatura, o músculo pega uma quantidade de oxigênio ali, ele sempre vai voltar para o coração com menos oxigênio.
e a gente tem que conseguir mecanismos que faça com que eu diminua esse débito cardíaco, ou seja, que eu coloque oxigênio novo novamente para esse sangue, para que ele volte para o músculo sempre com a quantidade necessária. Então, se a gente começa a entender esse processo, opa, tudo bem, Luiz? Eu não sei se é o Luiz, tá? Ou se é o Paulo de Paula, sejam bem-vindos. Jeane, sejam bem-vindos, tá? Mas o que acontece, tá? Se eu começo a entender esse mecanismo, né, o qual eu consigo controlar a quantidade de oxigênio que entra ali nesse sangue que estava pobre de oxigênio, eu vou conseguir fazer ter menos débito cardíaco, menos débito, menos dívida com oxigênio para esse músculo. E automaticamente o meu coração acelera menos. Eu vou contar assim uma historinha, um resuminho aqui para vocês entenderem todo o percurso, tudo o que está acontecendo. E vocês, a partir de agora, na corrida de vocês, é tentar correr observando isso, tá? Então, olha que bacana. De repente, o meu coração, eu estou correndo, e o meu coração bombeou o sangue. Ele mandou lá, um exemplo, uma quantidade em litros de sangue, e foi nesse sangue uma quantidade ali de 20 ml de oxigênio. Um exemplo que eu estou dando. Na hora que ele chegou ali, né, na musculatura com esse sangue, o meu músculo, devido à intensidade que ele estava se contraindo ali, ele precisou ali, um exemplo, de 5 ml de oxigênio. Um exemplo que eu estou dando. Então, esse sangue, ele continua o caminho dele no ciclo cardíaco, só que agora com débito, né, de 5 ml ali. Ele retorna com 15 ml de oxigênio. Olha que legal, na hora que ele chega de volta ao coração com menos oxigênio do que ele veio, ele vai para o pulmão. No pulmão, o que eu faço? No processo de expiração, de soltar o ar, que é a fase mais importante, eu abasteço de oxigênio esse sangue que estava aí com um débito de oxigênio, porque ele deixou 5 lá para o músculo. E ele abastece ali com 5 ml. E aí ele volta ali para o coração com os mesmos 20 de volta. O coração bombeia novamente, esse sangue vai para o músculo, e ali no músculo, novamente, eu preciso ali de 5 ml. E aí ele volta com 15. Agora, se as coisas fossem ótimas assim, perfeitas, né? Que sempre eu conseguisse ali precisar da mesma quantidade de oxigênio sempre a mesma quantidade de oxigênio, eu teria uma condição bem interessante se eu fizer a respiração sempre no mesmo ritmo, né? E não ficar alterando a respiração, uma hora respiro rápido, outra hora respiro lento, tá? Se eu conseguisse fazer isso, provavelmente esse ciclo ele iria ser constante, e eu simplesmente não iria me cansar na corrida. A parte cardio não iria acelerar. Ao contrário disso, olha que interessante. De repente, eu vou lá, né? O coração bombeou e mandou 20 ml. Aí o músculo, ele estava precisando ali de 5 ml. Voltou com 15. Só que na hora de fazer a respiração, por uma desconcentração, por qualquer coisa que tenha acontecido aí, você teve um descontrole de não prestar atenção na própria respiração. Está conversando com outra pessoa, né? Está ali, bloqueou a respiração, seja qual for o motivo. O que vai acontecer? O que iria me fazer a expiração no momento certo e com isso jogar o oxigênio, né, para esse sangue, não vai acontecer. E aí, de repente, eu teria que reabastecer esse sangue com 5 ml. Só que não reabasteceu com 5. Ele chegou ao coração com os mesmos 15.
o que vai acontecer? Quando esse sangue for de volta para o músculo, ali, você está no mesmo ritmo que você estava antes de corrida. Aí o músculo vai precisar de mais 5. Então, o que vai acontecer? Já vai voltar esse sangue ali para o coração e para ir para o pulmão, já ali com déficit de 10, né? Porque 5 da primeira e 5 agora. O que vai acontecer? Aí eu percebi que alguma coisa está acontecendo. Então, eu começo a respirar mais rápido para tentar compensar isso. Automaticamente, o coração identificando que o músculo precisaria de uma quantidade de oxigênio, mas não está chegando ali, o coração vai começar a acelerar mais diante dessa situação. E aí a bagunça está feita, que é a hora que a gente fala, né, que literalmente o cara quebrou, né, o corredor quebrou. Ele estava tentando compensar essa situação, mas por um descuido, né? Por ele não se concentrar no processo de respiração, de abastecer de oxigênio esse sangue que estava criando débito ali, por ele não se concentrar nisso, acabou acontecendo que toda vez que esse sangue retornava a esse músculo, ele sempre voltava com menos, e aí o coração acelerava mais para tentar mandar mais oxigênio, bater mais vezes com a intenção de suprir, tá? E aí o sistema respiratório acelerava, e assim vai, até que essa pessoa realmente quebra, né? Na linguagem da corrida, ele tem que parar. Então, se realmente, durante a corrida de vocês, as pessoas que estão começando, né, esse processo aí de caminhada e corrida de rua, ou quem já corre, se de repente observar que realmente o coração está saindo pela boca, né, que realmente está tendo aquela aceleração toda, você pode ter certeza que aconteceu um descontrole em algum desses mecanismos. Seja porque você acelerou muito o seu ritmo, e aí você saiu do que nós chamamos o VO2 treino, mas sem ficar pensando em nomenclatura. Vamos colocar aí que você saiu do ritmo que você tinha que correr. É aquela pessoa que às vezes, eu me programei para correr num ritmo e de repente eu saio que nem uma vaca louca, né? Eu saio atropelando tudo. O emocional toma conta e eu saio que nem um louco ali. O que vai acontecer? Se isso acontecer, o recrutamento muscular é muito mais expressivo e eu necessito de mais oxigênio. E aí o meu corpo que estava acostumado para ter um controle a distribuir 20 ml para esse sujeito, ele está precisando de 30, 40, né? Esse músculo está precisando de 30 e 40 porque ele foi teimoso e ele quis correr demais. O que vai acontecer? Vai criar um débito, uma dívida de oxigênio muito grande do sangue com o músculo. E aí, o sujeito, quando esse sangue chega lá no pulmão, né, sem oxigênio, o que vai acontecer? Eu tenho que hiperventilar, eu tenho que acelerar o meu sistema ventilatório ali, a minha respiração. Eu tenho que fazer meu pulmão trabalhar mais, né? Por quê? Porque ele está tentando mandar oxigênio para ver se o coração abaixa um pouco. E aí você só tem uma forma de controlar isso. Diminuir um pouco o seu ritmo, né, que você está fazendo e começar a equilibrar a sua respiração a um ritmo constante. Para quê? O sistema respiratório ele entra em conjunto com essa circulação de deixar oxigênio e abastecer de oxigênio, deixar oxigênio e abastecer de oxigênio. E aí a coisa vai fluindo, de forma em que a pessoa está correndo, quando nós falamos assim, nossa, eu comecei a correr agora, e geralmente isso acontece muito aí, né, com ultramaratonista, com maratonista, ele chega um estado ali de quilometragem da corrida, nós não estamos falando diretamente, né, para esse pessoal, não é isso, mas chega um estado ali que é como se você entrasse, né, ficasse zen, que parece que você está numa máquina constante, simplesmente só respirando e as pernas em movimento e respirando. Olha que bacana, quando a pessoa entra nesse estágio, significa exatamente, primeiro, que ela está num ritmo ideal para ela,
Primeira coisa, ou seja, ela está dentro do que nós chamamos VO2 treino dela. Segundo ponto, significa que a quantidade exata de débito de oxigênio, né? Ou seja, aquilo que o músculo está precisando de oxigênio, quando ele tira ali do sangue e retorna esse sangue para o coração, essa quantidade de oxigênio ela está sendo abastecida. É aquele momento que realmente o suor está escorrendo ali e você está no mesmo compasso de batida de pés iguais, no mesmo compasso de respiração. A respiração é a mesma sempre. Porque você entrou numa sintonia completa entre sistema circulatório, mandando sangue ali para o músculo, sistema muscular na mesma intensidade, necessitando de uma quantidade X de oxigênio, e sistema pulmonar abastecendo da forma correta. De que forma que eu faço esse abastecimento? É justamente respirando sempre no mesmo ritmo. Sempre no mesmo ritmo. E eu garanto para vocês, se vocês realmente fizerem esse ciclo acontecer perfeitamente, e comecem a observar aí, né, com vocês mesmos na corrida de vocês, vocês vão perceber que vocês vão estar correndo um tempo muito maior constantemente e vão se cansar menos. Isso que eu estou falando é quando a gente quer passar a correr. É diferente quando eu busco o treinamento para melhorar essas condições. Nós não estamos aqui hoje falando em treinamento, nós estamos apenas ensinando uma das bases que é o sistema respiratório hoje, que se você entender ele e você usar ele ao seu favor, ou seja, respirar sempre da mesma forma, tá? Se você usar ele, você vai conseguir correr mais, um tempo maior, constante e se cansar menos. Quando eu penso em treinamento, olha que legal, eu já penso em provocar a disfunção disso tudo. Eu coloco o nível de intensidade ali, de contração muscular, um pouco acima sempre daquele ritmo que eu tenho que fazer. Porque quando eu coloco um pouco acima, eu crio um descontrole e o nosso corpo, de forma perfeita, ele começa a fazer todos esses sistemas que eu estou te falando aí a funcionar de forma mais eficiente. É como se fosse assim, na confusão de tudo, eu melhoro o meu sistema. Mas se eu quero ter melhor ritmo, mais performance, eu procuro fazer dentro daquele sistema para não perder o controle. Isso é muito bacana quando a gente passa a entender. De hoje em diante, então, quando vocês forem fazer aí a corrida de vocês, seja quem está iniciando, mas quem tem mais experiência, muitas vezes, sem perceber, é o que a gente fala, o atleta fez isso na prática e não sabia que estava fazendo isso. Mas no fundo, ele aprendeu a fazer isso sozinho. Agora, para quem ainda não faz caminhada, né, não tem o hábito de correr constantemente, se você, junto com essa live, mais as outras que nós fizemos, está tudo aí no IGTV e está lá no YouTube, vocês vão conseguir ter um controle muito melhor aí do ritmo de vocês e vão simplesmente ligar o motorzinho e vão desligar só a hora que a musculatura não aguentar mais. Mas relacionado ao sistema cardiorrespiratório, com certeza isso faz um diferencial muito grande. Olha que interessante, isso tudo que eu falei hoje também para vocês, isso, prestar atenção na respiração. Gente, quando a gente realmente presta atenção na respiração, a Gabi falou aí, existe um negócio também que é muito interessante, que vai além disso tudo que a gente está falando aqui, que tem muito a ver aí com as questões de você se conectar com uma sensação muito boa, tá? Que quem corre, né? Às vezes a gente fala assim, pô, o corredor de rua, ele começa a ficar viciado em corrida, né? E parece que quanto mais distâncias eu corro, eu fico mais viciado ainda naquilo. É uma coisa meio estranha, mas simplesmente porque quanto mais eu começo a correr, eu fico mais tempo na observação
dessas sensações de coração bater, de respiração funcionar e de eu olhar para si mesmo, né? Eu procurar observar e realmente olhar aquela questão ali que está acontecendo, do sangue indo, deixando o oxigênio voltando e meu pulmão trabalhando junto com isso. Quando eu entro nessa conexão, gente, os benefícios da corrida se tornam infinitos. E daí tanta gente começando a correr, tanta gente, dá um barato isso mesmo, Gabi, tá? Tanta gente, tá? Entrando nessa onda de corredores aí e não conseguindo largar mais, porque realmente a satisfação é fora do comum. Mas isso, gente, só vai acontecer quando você realmente tem a observação daquilo que vocês estão fazendo. Então vocês que estão aí, que às vezes treinam em algum lugar, realmente siga aquilo que o técnico de vocês às vezes fala, ensina, tá? Realmente tenta não só correr por correr, realmente tenta correr prestando atenção em todos os meus... Isso, ó, estado de presença, a Bíblia falou, é como se estivesse meditando, realmente. Mas isso só vai acontecer se realmente vocês realmente se conectarem a todas essas ações. E daí o porquê a gente, quando veio com essas lives aí, quem assistiu desde a primeira, a gente quer que vocês comecem a correr agora, né? Quem está entrando no mundo da corrida, realmente observando todas essas questões. Porque somente assim vocês vão conseguir realmente fazer com que o cansaço diminua e que realmente tenha sensações que vão além de hormônios produzidos e tudo mais. Tá? Então isso é bem bacana que aconteça. Mas olha que legal, tudo isso daí, legal a Camila está falando aí, observar a respiração e estar em estado de presença, muito bacana, tá? Mas tudo isso daí que eu falei para vocês, gente, ele consegue, tá? Eu vou falar aqui para vocês. Vocês conseguem fazer com que isso tudo funcione ao mesmo tempo quando vocês unirem a esses 3 ensinamentos que nós viemos falando da live aí, dessas lives que já passaram, unirem a mais uma questão importante, que é o que nós chamamos de cadência. A cadência, às vezes, muitos de vocês já ouviram falar, né? Mas a cadência unida ao VO2 treino, que seria nada mais é que o ritmo ideal que você tem que treinar, que você tem que fazer a sua corrida de rua. Às vezes você vai para uma corrida de rua, o seu treinador fala assim para você, ó, tenta fazer dentro do ritmo tal, o ritmo que você estava treinando, o ritmo X, o Y, porque se você fizer mais que isso, você vai quebrar, né? Então, se você unir a cadência ao seu VO2 treino, se você unir a cadência ao ciclo cardíaco, se você unir a cadência ao ciclo respiratório, você consegue, de certa forma, achar a fórmula secreta aí, mágica, que faz muitos conseguirem correr da noite para o dia. Isso eu garanto para vocês. A gente cansou já de ver pessoas que estão mais próximas da gente, conversando diariamente, que a gente ensina o mecanismo e essas pessoas passam a correr. E é bem legal observar isso aí, tá acontecendo. E a cadência é o tema que nós vamos colocar para vocês no próximo domingo agora, às 16h30, porque a gente quer fechar todo esse contexto ensinando o mecanismo de cadência, tá? E aí é bem legal, porque aí sim eu vou chamar vocês para a prática, eu vou chamar vocês para estar fazendo durante a semana toda uma ação prática e para a gente ver o que aconteceu de verdade, tá? Ok? Bem, agora eu vou estar parando aqui de falar um pouco sobre essas questões. Eu queria ver aí com vocês, que vocês falassem para mim, tá? Se vocês entenderam aí o que eu passei hoje. Para quem assistiu as outras lives, talvez ficou mais fácil. Mas para quem não assistiu, pelo menos deu para entender o que é o ciclo respiratório e qual o principal, o porquê ele é tão importante, tá? Porque sem ele eu não consigo encher de oxigênio esse sangue aí que estava devendo oxigênio para o músculo.
E como que eu faço isso da melhor forma? Trabalhando sempre a expiração. Não precisa se preocupar em puxar o ar vai entrar naturalmente. Você vai estar correndo, você vai estar puxando o ar naturalmente. E aí você solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Se esse soltar o ar for constante, como se fosse um reloginho, tum, 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 vocês vão perceber que vocês vão passar a se cansar menos, porque ele é a peça fundamental aí para trabalhar essa parte do ciclo respiratório. Bem, quem entendeu, eu queria que, para ficar mais fácil para eu ver aqui, manda o dedo no coraçãozinho para saber se está todo mundo entendendo essa questão. Para mim, tá? Faz esse favor para mim. Coloca o dedo aí no coraçãozinho. E eu vou abrir aqui para vocês, tá? Depois vocês colocaram o dedo aí no coraçãozinho e mandaram. Eu vou abrir aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, queira fazer alguma pergunta, vocês podem estar escrevendo, tá? Aí, ô Maria, que bom te ver aí, tá? Outra vez. Eu que agradeço a sua presença. Então vocês podem escrever perguntas aí sobre o assunto que a gente falou hoje. Quem quiser, tá? Pode estar fazendo perguntas aí. Ou quem quiser também pode pedir aí para participar aqui com a gente na live nesses últimos minutinhos que nós temos aqui, tá? Vou deixar à vontade. Quem quiser é só pedir aí para mim, né? Eu quero participar, que eu chamo vocês para estar participando aqui ao vivo com a gente, tá? Para fazer uma pergunta aí ao vivo. Tudo bem? Se tiver alguém que tem interesse para estar tirando dúvida pessoalmente, vai ser bem legal conversar aí com vocês para a gente estar falando melhor sobre esse assunto, já que o próximo é um assunto que vai fechar tudo isso. E eu quero que vocês todos estejam comigo aí, tá? Na próxima live nossa, tá? Ok? Seja bem-vinda, Lúcia. Então, a próxima live a gente vai falar sobre cadência e é um assunto que vai junto com esses outros que a gente já comentou aqui, ele vai fechar por completo e vai dar aí um novo contexto aí para vocês colocarem em prática e conseguir melhorar o cansaço de vocês na corrida. Eu vou fazer o seguinte, Dr. Alex Lima, tá por aí ainda? Se tiver, dá um ok aí. Alguém tem pergunta para estar fazendo? Isso. Eu vou convidar aqui, gente, Dr. Alex Lima. Dr. Alex Lima faz parte do sistema VO2 ProUp e ele atua com essa mesma parte, o qual eu faço a parte de treinamento físico. Ele tem a mesma função dentro do programa, só que ele trabalha aqui a mente do atleta, né? Ele ajuda a gente a começar a entender melhor algumas questões para a gente também conseguir melhorar aí os resultados da corrida. Eu vou chamar ele aqui para ele dar a palavra aí para vocês, né? E falar algo para a gente. Já está entrando aí o Alex? Fala, Cleiton. Ô, Alex, tudo bem, doutor Alex Lima? Você tá bom? Hoje minha cara tá de sono de novo ou não? Hã? Ah, não, né? Tá ótimo, tá ótimo. E aí, tudo bem, Cleiton? Tudo jóia, Alex. Tem alguma coisa que você gostaria de estar complementando aí, Alex, dentro dessa visão aí de respirar, né? Vou continuar respirando, vou continuar respirando. Olá, pessoal, todos que estão presentes aqui nessa live, aqueles que vão assistir depois. É sempre um prazer recebê-los aqui. E lembrando que a gente está aí à disposição para dúvidas que vocês possam ter, né? Depois da live, depois de ter assistido, manda direto no direct aqui do Insta, né? Que a gente vai ter o prazer de orientar um pouco vocês de como tudo isso funciona. Cleiton, acho que se existe uma das coisas mais fundamentais para o ser humano, de forma vital, é a respiração, né? Então não podia ser diferente dentro da corrida.
né, da atividade física de uma forma geral, mas aqui a gente está falando do correr sem se cansar, né, de melhorar esse processo todo. E respirar é uma dessas partes fundamentais. E você sabe que esses dias eu estava conversando com minha mãe. Minha mãe passou recentemente aí por alguns problemas respiratórios, né? E tá lá agora fazendo a sua capacitação para melhorar o pulmãozinho, né? E na hora de correr a gente lembra disso, né? O quanto que correr pode deixar aí o seu sistema respiratório, né, funcionando muito bem. E a gente acha que o nosso corpo, por não apresentar um estado de doença, vamos dizer assim, né, ele está bom, mas ele pode estar muito aquém daquilo que pode chegar. E nessa corrida, respirando desse jeito, a gente pode, né, chegar muito mais. Vou falar rapidamente aqui de uma coisinha que você não falou, não para colocar na live isso, mas quem respira errado na corrida também tem a famosa dor de lado, a dor de burro, aquela dor que dá embaixo aqui, você fala, né? Dor enfacada, dor empontada, tem gente que dá um monte de nome diferente para isso. E como atrapalha se você não estiver respirando direito, né? Como a gente sente incômodo na corrida se esse processo não for respeitado, ao qual você desenhou muito bem aí hoje. E depois um dia a gente fala do porquê dessas dores, né, de facada, de pontada que acontece, né? O homem da faca, é isso aí. Tipo, Pô, corte rápido, Tramontina. Eu ouvi dizer que se morder um matinho assim, ó, eu fazia isso quando era mais novo, né? Falava assim, ó, morde o matinho, levanta os braços e para de doer. Então, mas tudo aquilo que você falou hoje está dentro disso, né? Aquela pessoa que para pegar o matinho do lado, inevitavelmente vai estar controlando mais a sua respiração e vai conseguir também sentir menos, né? Então é muito importante começar a entender. E dentro dessa minha parte que você falou que eu entro no sistema, a respiração não só é extremamente importante, como vocês disseram, né, nesse processo, mas também em relação a outros momentos. Porque é muito comum, Cleito, e você já deve ter comentado aqui em algum momento, talvez não nessa live, mas pessoas que sofrem com ansiedade, sofrem com outras, né, com muito nervosismo. E aí assim, quando alguém está nervoso, chega alguém perto e fala o quê? Calma, respira, respira. Parece ser uma coisa tão simples, mas ela é tão poderosa, né, dentro do nosso dia a dia, porque se você que está lá alterado, naquele momento ali pensando em alguma coisa que poderia estar acontecendo de mal com você, parar e fizer uma simples respiração, isso logicamente e de uma forma muito fácil vai fazer o seu sistema também se adaptar. Talvez não vai resolver o seu problema lá, mas naquele momento, no momento que você está ali parado e precisa se acalmar, vai ser o suficiente para colocar o seu corpo num equilíbrio melhor. Então, olha que bacana, né? Uma simples respiração faz da corrida, né, algo especial, faz a corrida algo prazeroso. Você falou das pessoas que ficam viciadas de correr, né? Aquele estado de flow ali. A pessoa está hipnotizada correndo ali, Cleito, né? Com essa frequência respiratória controlada, cardíaca, tudo aquilo que você tem, né, comentado aqui. Realmente a pessoa entra quase num estado de transe. Mas para fazer isso você tem que se determinar a correr, a começar a fazer exercício, a repetir, e não só repetir isso com consciência. E o bacana é que é isso que a gente faz aqui, né, Cleiton? A gente coloca o sistema VO2 à disposição do pessoal para que você faça todo esse tipo de atividade, né, que são atividades relativamente simples, que são exercícios que a gente está falando, que são básicos para o ser humano. Mas quando você presta atenção e utiliza isso de uma forma extremamente direcionada, bem, né, bem preparada, os resultados são fantásticos para todos os lados, né? Então, para quem ainda não prestou atenção e não conhece o sistema VO2, para começar a fazer uma atividade física fácil, aí 3 vezes na semana, né, para melhorar a sua saúde de uma forma geral, vai lá, conhece, acompanha nossos conteúdos, entra lá na página vo2proup.com.br e começa a acompanhar aí que tem muita coisa para você aprender, para fazer de forma simples e colher muitos benefícios. É isso aí, Cleiton. E o legal é sempre, igual a gente sempre falou, correr consciente. Isso vai trazer um benefício muito maior. Por isso que sempre
a gente tenta ensinar o máximo possível de questões que não simplesmente sair correndo, né? Vamos realmente ensinar o que está por trás disso. E como o Alex falou aí, legal que dentro da plataforma, os treinamentos, eles são elaborados já com esse contexto, né? Então, quando a gente fala, a gente sempre vem repetindo o VO2 treino, VO2 treino, lá é proposto já dentro do VO2 treino. E o legal, Alex, até assim como você comentou antes, né, que eu não falei, gente, essas lives têm dado uma ajuda muito grande, principalmente para quem está nesse processo, saindo da caminhada para a corrida, ou para quem já está numa evolução da corrida, mas não se deparou que ela tem que entender esse processo. Então, realmente, compartilhe esses vídeos que já estão no IGTV, aí com o direct, entra aí no nosso IGTV do VO2, ProUp, tá? Compartilha aí os vídeos do YouTube, que às vezes tem um amigo de vocês que está realmente precisando dessa informação. Né? Olha aqui, que leito, ó. O pessoal está pedindo para tomar ayahuasca e meditar correndo. Olha que beleza, ó. Ayahuasca. E aqui ainda tem uma comentando aqui, ó. Depois que eu fiz uma lobectomia, para quem não conhece, lobectomia é retirada de uma parte do pulmão, de um lobo do pulmão, né? Eu precisei aprender a respirar e foi essencial para equilibrar o trabalho do pulmão e hoje sou grata a todo esse aprendizado. Então. Mas a gente não tem que esperar ficar doente ou ter alguma coisa para aprender a respirar. Tem muita oportunidade na vida para poder fazer isso e essa é uma que vai estar cada vez mais à disposição para vocês aí. E se adotar esses critérios aí de observação, vocês conseguem treinar, fazer atividade física e, além disso, exercitar esse mecanismo pulmonar. Automático, mas percepção muito melhor. Show de bola. Então estejam aí presentes na próxima live para completar esse ciclo, né, fazendo cada vez mais dessa atividade simples e prazerosa para danar. É muito legal, gente. Vocês têm que entrar dentro desse grupo, desse mundo da corrida, para que vocês sintam realmente essa energia e o quanto seu corpo se sente bem com uma situação muito simples, muito fácil, mas dessa maneira, de muita consciência. Show de bola, viu, Cleiton? Obrigado, Alex, por mais encerrar aí comigo a live, tá? Mostrando, dando uma outra visão aí pro pessoal. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente até agora. Gratidão mesmo por vocês estarem aí. E eu aguardo vocês aí domingo que vem, às 16h30, nós temos a parte relacionada à cadência, igual eu falei, né? Essa já é a quarta live, essa próxima. Essa foi a terceira. E a junção de todas. Quem não assistiu, puder assistir todas aí, vai ser legal que vai ter um entendimento e vai conseguir aí achar um mecanismo bacana para começar a se cansar menos na corrida de vocês. Então, passa aí o contato também para os amigos para estar com a gente na próxima live. 16h30, domingo que vem. Abraço, gente. Até mais, pessoal. Grande abraço. Obrigado por tudo.